A chuva caía impiedosa sobre as ruas estreitas de São Paulo, transformando as calçadas em rios de lama e lixo acumulado. Kim, ou melhor, Eun para os amigos, limpava o suor da testa com o dorso da mão suja, enquanto esfregava o chão de um restaurante coreano decadente no bairro do Bom Retiro. Aos 25 anos, ela era apenas uma faxineira pobre, imigrante de segunda geração, lutando para pagar o aluguel de um quartinho apertado na periferia. Seu dia a dia era uma rotina exaustiva: acordar às 5 da manhã, pegar o metrô lotado, limpar mesas pegajosas e panelas enferrujadas, tudo por um salário que mal cobria o arroz e o quinte instantâneo. Mais um dia no inferno, murmurou para si mesma, ignorando o latejar nas costas. Mas naquela tarde chuvosa de quinta-feira, o destino decidiu bagunçar tudo. Eun estava saindo do turno, o avental encharcado colado ao corpo magro, quando ouviu gritos agudos vindos de um beco ao lado do restaurante. Ignorando o instinto que gritava para seguir em frente, afinal, em São Paulo, curiosidade podia ser fatal. Ela virou a esquina. Lá, sob a proteção precária de uma marquise, duas crianças idênticas, gêmeos de uns 7 anos, tremiam encolhidos contra a parede. Vestiam roupas finas e sujas, os rostinhos pálidos marcados pelo medo. Um deles, o menino de cabelo desgrenhado, soluçava baixinho, enquanto a menina tentava consolá-lo, mas seus olhos castanhos estavam arregalados de pavor. — Ei, tudo bem? Eun se aproximou devagar, agachando-se para ficar no nível deles. Seu coração acelerou. Ela sabia que becos como aquele eram território de gangues, e o cheiro de fumaça e algo metálico no ar só confirmava isso. — Vocês estão perdidos? Onde estão os pais? Os gêmeos se encolheram mais, mas a menina, com uma coragem surpreendente, estendeu a mãozinha trêmula. Eles foram embora. Homens maus vieram. Por favor, ajude a gente. Eun hesitou por um segundo, o peso da própria miséria pressionando seu peito. Ela mal conseguia se ajudar, mas aqueles olhinhos implorantes. Sem pensar 2 vezes, ela os pegou pela mão. — Venham comigo. Não vão ficar aqui nessa chuva. Carregando as crianças encharcadas, um em cada braço, pesados como sacos de arroz. E um correu pelas ruas escorregadias até seu prédio no Brás, um edifício antigo e mal conservado, onde o elevador nunca funcionava. Subiu as escadas aos tropeços, o fôlego curto, ignorando os olhares curiosos dos vizinhos. No seu quartinho de um cômodo só, com paredes descascadas e uma cama improvisada no chão, ela o secou com toalhas velhas e preparou um chá quente de saquinho. Os gêmeos, agora mais calmos, se chamavam Min-ho e Ji-yeon. Contaram uma história confusa. Pais ausentes, um tio que os deixara com amigos perigosos e uma fuga desesperada de homens com tatuagens e olhares frios. — Vocês não podem ficar sozinhos, disse Eun, enrolando-os em um cobertor puído. Seu estômago roncava. Ela não comera desde o almoço, mas dividiu o pouco de pão que tinha. Enquanto as crianças adormeciam exaustas no chão, Kaun sentou-se à mesinha bamba, o celular barato na mão. Deveria chamar a polícia? Mas e se fossem filhos de alguém importante? Em comunidades como a dela, misturada com imigrantes coreanos e brasileiros, histórias de máfia circundavam como fumaça. Os irmãos coreanos que controlavam cassinos ilegais e restaurantes de fachada no centro da cidade. Ela balançou a cabeça, tentando afastar o medo. Só por essa noite, pensou. A noite caiu como um manto pesado, o som da chuva martelando o telhado de zinco. Eun cochilou inquieta na cadeira, sonhando com o pai que deixara a Coreia anos atrás e desaparecera nas sombras de São Paulo. Um barulho na porta a acordou de sobressalto, batidas firmes, autoritárias, ecoando no corredor vazio. Seu coração disparou. Quem seria àquela hora? Cobrando aluguel atrasado? Vizinhos reclamando do barulho? Ela se levantou devagar, os pés descalços frios no piso rachado, e espiou pelo olho mágico. Do outro lado, sob a luz fraca do corredor, estava um homem alto, imponente, com um casaco preto longo que pingava água. Seu rosto era uma máscara de gelo. Traços afiados, olhos escuros e penetrantes.
cabelo preto penteado para trás. Ele parecia saído de um filme de ação, com uma presença que sugava o ar ao redor. Atrás dele, sombras se moviam. 2 homens corpulentos, provavelmente seguranças, esperando em silêncio. Abra a porta. A voz dele era baixa, controlada, com um sotaque coreano sutil misturado ao português fluente. Não era um pedido, era uma ordem. Eun congelou, o pânico subindo pela espinha. As crianças. Elas ainda dormiam no chão, alheias ao perigo. Quem era esse homem? E por que, de repente, ela sentia que sua vida simples acabara de colidir com algo muito maior e muito mais perigoso do que imaginava? As batidas recomeçaram, mais insistentes, e Eun apertou a maçaneta, o coração na garganta. Se abrisse, o que encontraria do outro lado? Um salvador. Ou o fim de tudo. Sean girou a maçaneta com as mãos trêmulas, o clique ecoando como um tiro no silêncio do apartamento. A porta rangeu ao se abrir, revelando o homem alto sob a luz amarelada do corredor. Seus olhos, escuros como a noite chuvosa lá fora, fixaram-se nela imediatamente, avaliando cada detalhe. O avental amarrotado ainda úmido, os cabelos desgrenhados colados à testa, o cheiro de sabão e fadiga que emanava dela. Atrás dele, os 2 seguranças, grandalhões com jaquetas pretas e expressões impassíveis, cruzaram os braços, bloqueando a saída como sentinelas de um mundo que Eun nem sonhava em tocar. Onde estão eles? A voz do homem era grave, cortante, carregada de uma autoridade que fez as pernas dela fraquejarem. Ele não esperou o convite. Empurrou a porta com o ombro e entrou, o casaco roçando no batente. O ar pareceu mais frio com sua presença, como se trouxesse o vento gelado das ruas para dentro do quartinho apertado. Eun recuou instintivamente, o coração martelando contra as costelas. Eles quem? Quem são você? Gaguejou tentando soar firme, mas sua voz saiu fina, como a de uma criança pega em falta. Seus olhos varreram o chão, onde Min-ho e Ji-yeon ainda dormiam encolhidos sob o cobertor, os rostinhos serenos contrastando com o caos que se instalava. O homem seguiu o olhar dela e parou, os ombros relaxando por uma fração de segundo. Seus traços afiados suavizaram ao ver as crianças uma emoção fugaz, alívio, ternura, cruzando o rosto antes de ser engolida pela máscara de gelo. Min-ho e Ji-yeon, murmurou ele como se pronunciar os nomes os ancorasse de volta à realidade. Ele se agachou devagar, estendendo a mão para tocar o cabelo do menino, um gesto surpreendentemente gentil para alguém que parecia esculpido em granito. Você os encontrou, disse, erguendo os olhos para Eun. Agora de perto, ela notou as linhas finas ao redor daqueles olhos, o leve cheiro de colônia amadeirada misturado à chuva e uma cicatriz discreta na mandíbula, como uma marca de batalhas antigas. Eu sou Kang Tai-woo. E você? Salvou meus sobrinhos. Eun piscou, o cérebro lutando para processar. Sobrinhos? Então, ele era o tio que as crianças mencionaram de passagem, o homem importante que as deixara com amigos. Mas algo no tom dele, na forma como os seguranças se posicionaram na porta como cães de guarda, gritava perigo. Eu só os vi no beco. Eles estavam com frio, sozinhos. Não podia deixá-los lá, respondeu, cruzando os braços sobre o peito para se proteger do olhar penetrante dele. Seu estômago revirou. O quarto parecia ainda menor agora, com ele ocupando todo o espaço. Tai-woo se levantou, torreando sobre ela, e Eun sentiu o calor irradiando do corpo dele, contrastando com o ar úmido do apartamento. Você não faz ideia do ninho de vespas em que se meteu, não é? Ele inclinou a cabeça, um sorriso fantasma curvando os lábios, mas sem humor. Aqueles becos são meus. E as crianças? Elas fugiram de uma confusão que não era para elas. Rivals. Negócios que saem do controle. Eu engoliu em seco, o pavor misturando-se a uma curiosidade imprudente. Negócios? Tipo... Ela hesitou, as palavras presas na garganta. Máfia. A palavra pairava no ar, invisível, mas pesada, como o cheiro de kimchi queimado que ainda impregnava suas roupas do trabalho.
Um dos seguranças bufou baixinho, mas Taiwu ergueu a mão silenciando-o. Seus olhos não deixavam os dela, e Eun jurou sentir um formigamento na pele, como se ele a despisse camada por camada. Tipo o que você imagina, faxineira, disse ele, o apelido saindo quase afetuoso, mas com um tom de provocação. Mas você os trouxe para cá, para o seu lar. Ele olhou ao redor, o olhar demorando na cama no chão, na pilha de pratos sujos na pia minúscula, e algo como culpa piscou em seu rosto. Arrisquei sua vida sem saber. O rubor subiu às bochechas de Eun, uma mistura de raiva e embaraço. Meu lar é o que é, e eu não pedi para me meter nos seus negócios. Só. Devolva as crianças para os pais deles e suma da minha porta. Ela apontou para os gêmeos, que agora se mexiam sonolentos, acordados pelo barulho. Ji-yeon sentou-se, esfregando os olhos, e ao ver Taiwu, um sorriso iluminou seu rosto. Tio-Wu! Ela correu para ele, abraçando suas pernas, e Min-ho a seguiu, rindo baixinho. Taiwu os ergueu nos braços com facilidade, um dos seguranças pegando o cobertor. Mas enquanto as crianças tagarelavam animadas, a tia Eun nos deu chá. Os olhos dele voltaram para Eun intensos, como se a gravassem na memória. Obrigado, murmurou ele, baixinho o suficiente para que só ela ouvisse. Seus dedos roçaram o braço dela ao passar, um toque leve, elétrico, que enviou um arrepio pela espinha de Eun. Calor, força contida, e algo mais, um desejo latente que a deixou sem fôlego. Mas isso não acaba aqui. Você os salvou. Eu cuido dos meus. Eun abriu a boca para protestar, mas os seguranças já guiavam as crianças para fora. Taiwu parou na porta, virando-se uma última vez. Seu nome? Diga. Eunashia Ji Eun Kim, respondeu ela, a voz mais firme agora, desafiadora. Ele assentiu, os lábios se curvando num sorriso genuíno, o primeiro que ela via, perigoso, charmoso, como um lobo disfarçado de homem. Eun. Amanhã às 7 da noite, no restaurante coreano do Bom Retiro. Venha, ou eu volto aqui. E não estarei sozinho. Era uma ordem, mas o tom carregava uma promessa velada de algo além do perigo. A porta se fechou com um clique, deixando Eun sozinha no silêncio, o toque fantasma no braço queimando como brasa. Seu coração ainda acelerava, não só de medo, mas de uma atração inexplicável, selvagem. O que ela acabara de convidar para sua vida? E por que, no fundo, ansiava por mais? Enquanto a chuva diminuía lá fora, um carro potente ronronou na rua abaixo e Eun se aproximou da janela, espiando as luzes dos faróis cortando a escuridão. Taiwu entrava no veículo, as crianças seguras ao lado dele, mas seu olhar subiu, direto para ela, como se soubesse que o observava. Um aceno sutil, e o carro partiu, deixando-a com uma sensação de que a colisão de mundos só começara. Mas o que ele queria dela amanhã? Uma recompensa, ou algo que a arrastaria para o abismo. O sol poente tingia as ruas do Bom Retiro de um laranja sujo, misturando-se ao cheiro de churrasco de rua e escapamento de ônibus. Eun caminhava devagar, o coração batendo como um tambor descompassado, o avental de faxineira trocado por uma blusa simples de algodão e jeans desgastados, o melhor que seu guarda-roupa apertado permitia. Por que eu vim? Pensava, apertando a bolsa velha contra o peito. A noite anterior fora um turbilhão de insônia, revivendo o toque de Taiwu em seu braço, o calor que se infiltrara como veneno doce. Mas a ameaça implícita na voz dele a arrastara para cá, como uma mariposa para a chama. O restaurante coreano Seoul Zed parecia mais imponente à noite, com neon piscando em hangul e português, e carros de luxo estacionados na frente como sentinelas. Eun hesitou na porta, o ar-condicionado escapando em rajadas frias, carregado de aromas de bulgogi grelhado e gochujang picante. Um dos seguranças de Taiwu, o grandalhão careca da noite anterior, acenou para ela abrindo a porta com um grunhido. Ele espera lá em cima. Não demore. Lá em cima? Eun engoliu em seco, subindo a escada estreita atrás do balcão, o som de risadas abafadas e tilintar de copos ecoando do salão principal.
O segundo andar era outro mundo. Um salão privativo com paredes de madeira escura, mesas baixas e almofadas de seda, iluminado por lanternas vermelhas que dançavam sombras suaves. Homens de ternos caros fumavam charutos, conversando em coreano sussurrado, enquanto garotas de vestido curto serviam saquê em taças delicadas. Era uma festa? Uma reunião? O ar cheirava a poder e segredos, e Eun se sentiu uma intrusa, o jeans rangendo contra a seda ao redor. Taiwu estava no fundo, de costas para ela, conversando com um homem mais velho de óculos grossos e gravata frouxa. Seu casaco preto estava jogado sobre uma cadeira, revelando uma camisa branca que se ajustava aos ombros largos, as mangas enroladas até os cotovelos, exibindo antebraços marcados por tatuagens sutis, dragões entrelaçados, símbolos que Eun não reconhecia, mas que gritavam perigo. Ele riu de algo que o homem disse, um som grave e raro, que fez o estômago dela revirar. Ao virar-se e vê-la, seus olhos se iluminaram, um brilho predatório misturado a algo mais suave. Eun, disse ele, dispensando o companheiro com um aceno. O homem idoso piscou para ela ao passar, murmurando algo em coreano que soou como uma piada. Você veio. Bom, sente-se. Ela se aproximou devagar, as pernas pesadas, sentando-se na almofada oposta à dele. A mesa baixa os forçava a uma proximidade desconfortável, as coxas quase se tocando sob o tampo de madeira. O que é isso aqui? Perguntou, olhando ao redor, tentando ignorar o calor que emanava dele. O cheiro de colônia amadeirada misturado à fumaça de cigarro. Não vim para uma festa de máfia. Taiwu sorriu, um canto da boca subindo, e serviu saquê em 2 taças pequenas. Não é festa, é negócios, mas você não está aqui para os negócios. Ele empurrou a taça para ela, os dedos roçando os dela por 1 segundo a mais do que o necessário, enviando um choque elétrico pela pele. Beba. Vai ajudar a relaxar. Min-ho e Ji-yeon estão bem, graças a você. Eles falaram de você o dia todo. A tia Eun é legal, tio Wu. Eun pegou a taça, o líquido quente descendo pela garganta como fogo líquido, aquecendo seu peito. Eles são fofos. Mas e os pais? Por que você os deixou sozinhos? A pergunta saiu mais acusadora do que pretendia, e ela corou, baixando os olhos para a mesa. Ele inclinou-se para frente, os cotovelos apoiados, reduzindo o espaço entre eles a centímetros. Seus olhos escuros aprenderam, como se vissem através dela. Os pais. Sumiram há meses. Acidente. Eu cuido deles agora. A voz dele baixou, uma rachadura na armadura. Dor crua, misturada à culpa. Sou o que resta da família. E ontem, quando fugiram daqueles idiotas rivais, pensei que os perderia também. Você. Você os trouxe de volta para mim. O silêncio caiu, pesado, interrompido apenas pelo burburinho distante. Eun sentiu um aperto no peito, vendo o homem por trás da máscara, não só o chefe impiedoso, mas alguém vulnerável, com mãos que tremiam levemente ao segurar a taça. Eu não fiz por você, murmurou ela, mas sua voz saiu suave, sem convicção. Fiz por quê? Bem, crianças não merecem isso. Taiwu riu baixinho, um som rouco que vibrou no ar entre eles. Sempre a boa samaritana. Mas olhe para você, sentada aqui no meio dos lobos com esse jeans que grita, eu não pertenço. Ele estendeu a mão tocando o colarinho da blusa dela, ajustando-o com uma lentidão deliberada, o polegar roçando a clavícula exposta. O toque era fogo, enviando arrepios pela espinha de Eun, o coração dela acelerando ao ponto de doer. Seus olhares se encontraram, intensos, o ar carregado de algo elétrico, proibido. Ela podia sentir o calor da respiração dele, o cheiro de saquê em seus lábios, e por 1 segundo, o mundo encolheu para só eles dois, um quase beijo pairando, os rostos a milímetros de distância. Você me intriga, Eun, sussurrou ele, a voz rouca, os olhos descendo para os lábios dela. Uma faxineira que não foge do perigo. O que mais você esconde? Ela abriu a boca para responder, o corpo inclinando-se involuntariamente para ele, mas um estrondo na porta os interrompeu. Um dos seguranças irrompeu, o rosto pálido. Chefe,
Problemas no andar de baixo. Aqueles filhos da puta dos japoneses apareceram, armados. Tai Wu se endireitou num instante, a vulnerabilidade evaporando como fumaça. Ele se levantou, puxando Eun pelo braço com urgência, o toque agora protetor, possessivo. Fique aqui, tranca a porta. Mas seus olhos diziam mais. Medo por ela, uma faísca de pânico que ele tentava esconder. Eun assentiu, o pavor subindo como Billy, mas antes que ele saísse, ela agarrou sua manga. Tai Wu, tome cuidado. Ele parou, virando-se, e por um segundo o quase beijo se materializou num toque rápido na bochecha dela. Quente, urgente. Eu sempre tomo, mas por você. Talvez não. Então ele se foi, a porta batendo, deixando-a sozinha no salão, o som de gritos e vidro quebrando ecoando de baixo. O que diabos ela acabara de se meter? E se ele não voltasse? O caos irrompeu como uma tempestade no salão privativo, os sons de vidro estilhaçando e gritos abafados, subindo pelas escadas como fumaça tóxica. Eun se encolheu atrás da mesa baixa, o coração disparado ecoando no peito, as mãos suadas apertando a borda de madeira polida. O cheiro de saquê derramado misturava-se agora ao de pólvora distante, um aroma acre que a fez engasgar. Isso não pode estar acontecendo, pensou ela, o corpo tremendo enquanto se arrastava para a porta, trancando-a com o trinco frágil, como se isso bastasse para barrar o inferno lá embaixo. Seus pensamentos giravam em torno de Tai Wu. O toque urgente na bochecha dele ainda queimava, um lembrete de quão perto haviam chegado de algo perigoso, algo que a aterrorizava e atraía na mesma medida. Minutos se arrastaram como horas, o burburinho transformando-se em tiros esporádicos, ecoando pelas paredes finas do restaurante. Eun se encostou na parede, as pernas dobradas contra o peito, o jeans úmido de suor colando a pele. Imagens invadiam sua mente, os gêmeos rindo no colo dele, o sorriso raro que suavizava seus traços afiados, o modo como seus olhos a devoravam, como se ela fosse o único farol em sua escuridão. Ele é da máfia, Eun, um chefe. Você é só uma faxineira idiota que se meteu onde não devia. Mas o dilema a corroía. Fugir agora, voltar para sua vida miserável de limpezas e noites solitárias, ou ficar e arriscar tudo por um homem que mal conhecia, mas que já ocupava cada canto de sua alma. Um estrondo na porta a fez pular, o trinco rangendo sob a pressão. Eun, abra! A voz de Tai Wu, rouca e urgente, cortou o pânico dela como uma lâmina. Ela se lançou para a maçaneta, abrindo a porta num instante. Ele irrompeu para dentro, o rosto sujo de fuligem, uma mancha de sangue, dele ou de outro, manchando a camisa branca rasgada no ombro. Seus olhos varreram o quarto, aliviados ao vê-la ilesa, antes de puxá-la para um abraço apertado, o corpo dele pressionado contra o dela, quente e trêmulo. O cheiro de suor, pólvora e colônia amadeirada a envolveu. E por um segundo, Eun se permitiu derreter, as mãos subindo instintivamente para as costas dele, sentindo os músculos tensos sob o tecido. — Você está bem? Murmurou ela contra o peito dele, a voz abafada, o coração dela batendo no ritmo do dele. O abraço era possessivo, as mãos grandes de Tai Wu traçando círculos leves em suas costas, um toque que acalmava e inflamava ao mesmo tempo. Ela sentiu o calor da respiração dele no topo da cabeça, o pulsar acelerado de sua veia no pescoço, e uma onda de desejo a invadiu, misturada ao medo, vontade de beijá-lo ali, no meio do caos, de se perder naqueles braços que prometiam proteção e ruína. Ele se afastou o suficiente para olhá-la nos olhos, os dedos erguendo seu queixo com uma gentileza surpreendente. — Estou. Graças a Deus você ficou aqui. Aqueles bastardos dos japoneses. Eles vieram atrás das crianças. Sabiam que eu as tinha recuperado. Sua voz era baixa, carregada de fúria contida, mas os olhos traíam a vulnerabilidade, o medo de perdê-la também. Isso é maior do que eu pensava. Eles acham que você é parte disso agora. Viu as crianças, as escondeu. Você é um alvo.
O pavor gelou o sangue dela, mas o toque dele, o polegar roçando seu lábio inferior hesitante, como se pedisse permissão, a ancorou. Eu não pedi por isso, sussurrou ela, as palavras saindo entrecortadas, mas sem recuar. Seus corpos ainda estavam próximos, o ar entre eles crepitando com tensão não resolvida, o quase beijo da minutos antes pairando como uma promessa. Ela ergueu a mão, traçando a cicatriz na mandíbula dele. Um gesto íntimo que o fez fechar os olhos por um instante, o peito subindo e descendo rápido. Mas eu não vou fugir. Não dos gêmeos. Nem de você. Tae-woo riu, um som curto e amargo, mas com um traço de humor negro que aliviou o peso. Minha faxineira teimosa. Você me lembra porque eu entrei nisso tudo, para proteger o que é meu, mas as regras da família, da máfia, elas não permitem fraquezas. Se eu te envolver mais, eles vão usar você contra mim. Rivals, polícia, até meus próprios homens. Eu tenho que escolher o império que construí ou isso. Ele gesticulou entre eles, os olhos escuros fixos nos dela, cheios de um desejo cru que a fez corar. Seus dedos desceram para a nuca dela, puxando-a mais perto, os lábios roçando os dela num beijo leve, experimental, quente, urgente, saboreando saquê e medo. Yun correspondeu, as mãos enfiando-se no cabelo dele, o mundo encolhendo para o calor de suas bocas, o gemido baixo que escapou dele vibrando contra sua pele. Mas o momento se quebrou com o som de passos pesados no corredor. Tae-woo se afastou, os olhos flamejantes, mas a expressão endurecendo. Um de seus seguranças, o careca, com um corte superficial na testa, irrompeu na porta. Chefe, a polícia está vindo, sirenes por toda a rua, e o velho. Seu tio ligou, diz que você traiu as regras ao trazer uma civil para cá. Ele quer você no QG, agora. Tae-woo praguejou em coreano, o rosto contorcido em fúria e dúvida. Ele olhou para Eun, o conflito nu em seus traços, lealdade à família mafiosa que o criara, ao código que o tornara intocável, versus o fogo que ela acendera nele, uma paixão que ameaçava derrubar tudo. Vá para casa, Eun. Esconda-se. Eu cuido disso. Mas, se eu não voltar, saiba que você mudou tudo. Ele a beijou de novo, rápido e feroz, antes de se virar para o segurança. Leve-a pela saída dos fundos e proteja-a com a vida. Eun foi arrastada pelo corredor escuro, o braço do homem apertando o dela com força, mas sua mente gritava em protesto. O dilema a rasgava: segurança em sua vida pobre e solitária, ou lutar por esse amor perigoso que a fazia se sentir viva. Enquanto desciam as escadas rangentes, evitando os destroços do salão principal, mesas viradas, sangue no piso, ela ouviu Tae-woo gritando ordens lá em cima, sua voz ecoando como um adeus. Mas no fundo do beco úmido, sob a luz fraca de um poste, um carro preto os esperava. Antes de entrar, o segurança parou, olhando para ela com pena. Ele nunca vai sair disso, moça. A máfia não libera ninguém. Eun se sentou no banco de trás, o motor rugindo à vida, mas seu coração se partia. Tae-woo escolheria o império. Ou arriscaria tudo por ela? E se a polícia chegasse primeiro, ou pior, os rivais a encontrassem sozinha? O carro acelerou pela noite chuvosa de São Paulo, mas o perigo a seguia como uma sombra, e ela soube, com um aperto no peito, que a separação forçada era só o começo de uma traição maior, talvez dele, talvez do destino. O carro preto cortava as ruas molhadas de São Paulo como uma lâmina, os limpadores de para-brisa rangendo contra o vidro embaçado pela chuva fina que persistia. Eun se encolhia no banco de trás, o corpo ainda vibrando com o eco do beijo de Tae-woo, feroz, como se ele soubesse que poderia ser o último. O segurança careca dirigia em silêncio os nós dos dedos brancos no volante, o corte na testa sangrando devagar e pingando no colarinho da jaqueta. O ar dentro do veículo era sufocante, carregado de tensão, e o cheiro metálico de sangue misturado ao couro caro. Ele nunca vai sair disso. As palavras do homem ecoavam na mente dela, um peso que a esmagava mais que o cansaço acumulado de dias sem dormir direito. Para onde estamos indo? Perguntou Eun finalmente, a voz rouca quebrando o silêncio opressivo.
Seus dedos tremiam ao apertar a bolsa velha no colo, o único resquício de sua vida normal, agora parecendo ridículo contra o caos que a engolira. O segurança a olhou pelo retrovisor, os olhos estreitos e cautelosos. Um esconderijo seguro. Ordens do chefe. Fique quieta e não faça perguntas. Aqueles japoneses não brincam, e a polícia está farejando tudo. Ele acelerou numa curva apertada, o pneu chiando contra o asfalto irregular do Brás, evitando as luzes azuis piscantes que dançavam ao longe. Sirenes uivavam como lobos na noite, aproximando-se do restaurante que deixavam para trás. E1 encostou a testa no vidro frio, o coração apertado num nó de medo e saudade. Separada dele por ordens e lealdades que ela mal compreendia, sentia o vazio como uma ferida aberta. Por que eu não fugi antes? Pensou, revivendo o momento no salão. O polegar dele no lábio dela, o calor da boca se aproximando, o desejo que os unira num instante de loucura. Tai-Woo, o chefe da máfia coreana que controlava as sombras de São Paulo com um punho de ferro, revelara uma fresta de humanidade. O luto pelos pais das crianças, a culpa por arrastá-la para isso. Mas e se o Império o reclamasse de volta? E se ele escolhesse o poder sobre o que sentiam? Ora se arrastaram até chegarem a um prédio decadente na Muca, um bairro de imigrantes italianos e coreanos, onde o ar cheirava a pão fresco e incenso de templos escondidos. O segurança a empurrou para dentro de um apartamento modesto no 3º andar. Paredes brancas rachadas, móveis simples, mas trancado com grades de ferro nas janelas como uma prisão disfarçada. Fique aqui, comida na geladeira. Não saia, não ligue para ninguém. Ele vai te buscar quando puder. Com isso ele se foi, a porta batendo como um veredicto final. Sozinha, E1 desabou no sofá poído, o corpo exausto cedendo ao choro silencioso. Lágrimas quentes escorriam pelo rosto, misturando-se ao suor e à maquiagem borrada que ela nem usara. O celular barato vibrou no bolso, uma mensagem de número desconhecido. Fique segura, eu cuido de tudo. T. Seu peito se apertou com uma mistura de alívio e raiva. Cuida de tudo? Como, se o mundo dele era feito de traições e balas? Ela digitou uma resposta impulsiva. E nós? Isso acaba aqui? Mas hesitou, apagando antes de enviar. Em vez disso, ligou para a única amiga que tinha, uma colega de limpeza no Bom Retiro. Meu Deus, você sumiu! O que rolou no restaurante? A polícia levou todo mundo. A voz de Sujin era um turbilhão de pânico e curiosidade, ecoando pelo telefone como um lifeline frágil. Eun engoliu o soluço, tentando soar normal. Tô bem, mas é complicado. Encontrei problemas com uns caras perigosos. Meus sobrinhos. Não, as crianças que eu ajudei. O tio delas é importante. As palavras saíam emboladas e ela riu baixinho, um humor amargo surgindo no meio da dor. Importante era eufemismo para o inferno que Tai-Woo representava. Um homem que a beijava como se o mundo acabasse amanhã, mas que a trancava num esconderijo como uma posse descartável. Sujin bufou do outro lado. Tá louca? Aqueles coreanos do Seoul's Edge são da Yakuza local, ou pior, da máfia de lá da Coreia que veio pra cá. Eu ouvi boatos, cassinos ilegais, tráfico de eletrônicos. E o chefe? Kang Tai-Woo, né? Ele é um fantasma. Matou o próprio irmão para subir. Não se meta, Eun. Volta para sua vida de faxina e esquece. As palavras acertaram como um soco. Matou o próprio irmão? E desligou o telefone, o estômago revirando. Deeper Truths. Verdades mais profundas que Tai-Woo escondera atrás de olhares intensos e toques quentes. Ele mencionara a família, o luto, mas isso, um assassinato por poder, o conflito a dilacerava. O homem que a abraçara com desespero, que olhava para ela como se fosse salvação, era um monstro, ou só um sobrevivente num mundo cruel como ela na pobreza que a sufocava. A noite avançou, o relógio marcando 3 da manhã, quando a porta rangeu. Eun pulou do sofá, o coração na garganta, agarrando uma garrafa de vidro da mesa como arma improvisada. Mas era ele, Tai-Woo, despencando para dentro com o rosto pálido, a camisa rasgada e fresca de sangue seco no braço.
Seus olhos a encontraram imediatamente, famintos, e ele trancou a porta antes de se aproximar, ignorando a garrafa erguida. Murmurou, a voz rouca de exaustão, puxando-a para si num abraço que cheirava a pólvora e desespero. Seus corpos se colaram, o calor dele infiltrando-se através das roupas finas, as mãos grandes traçando a curva das costas dela com urgência. Ela sentiu o pulsar acelerado do coração dele contra o seu, o tremor sutil nos ombros largos, e o desejo reacendeu como brasa, vontade de se entregar, de esquecer o perigo nos lábios dele. Você veio, sussurrou ela, as lágrimas voltando, mas agora de alívio misturado à fúria. Seus dedos subiram para o rosto dele, traçando a cicatriz na mandíbula, o toque hesitante virando possessivo. Eu ouvi coisas sobre seu irmão. É verdade? Tai-Wu se afastou o suficiente para olhá-la, os olhos escuros nublados por dor antiga. Ele sentou no sofá, puxando-a para o colo, as coxas dela contra as dele num encaixe íntimo que a fez corar. Verdade. Mas não como contam. Ele me traiu primeiro, vendeu segredos para os rivais. Tive que escolher. A família, as crianças ou ele. Sua mão subiu para o pescoço dela, o polegar roçando a pulsação rápida, o olhar fixo nos lábios dela com uma intensidade que a deixou sem fôlego. Eu construí isso tudo para proteger o que sobrou. Mas você me faz questionar tudo. Se eu lutar por nós, perco o império. Se eu ficar, perco você. Eun inclinou-se, os narizes se tocando, o ar entre eles quente e carregado de promessas não ditas. Então lute, murmurou ela, os lábios roçando os dele num beijo leve, provocante, que o fez gemer baixinho. O beijo se aprofundou, lento e sensual, as línguas dançando com uma fome contida, as mãos dele enfiando-se no cabelo dela, puxando-a mais perto. O mundo se dissolveu no calor de seus corpos, no sabor salgado de suor e lágrimas, mas o dilema pairava: amor ou lealdade? Um bip no celular dele os interrompeu, o som cortante como uma lâmina. Tai-Wu pegou o aparelho, o rosto endurecendo ao ler a mensagem. Meu tio, ele sabe de você. Convocou uma reunião no QG ao amanhecer. Diz que ou eu entrego os rivais, ou entrego você, como prova de lealdade. Seus olhos se ergueram para os dela, cheios de urgência e medo. Eu tenho um plano arriscado. Invadir o território deles antes acabar com isso de uma vez. Mas preciso de você segura, ou... Vem comigo. Decida agora, Eun. Lutar por nós pode nos matar. Eun hesitou, o coração dividido, o beijo ainda queimando nos lábios. O risco era insano, mas o vazio sem ele era pior. Enquanto a chuva voltava a cair lá fora, batendo nas janelas como um aviso, ela soube que a escolha definiria tudo, e o amanhecer traria o confronto final, onde amor e balas colidiriam sem piedade. A chuva caía em lençóis grossos sobre a muca, transformando as ruas em espelhos escuros que refletiam as luzes tremeluzentes dos postes. Eun e Tai-Wu saíam do esconderijo ao raiar do dia, o ar úmido carregado de tensão e o cheiro de asfalto molhado misturado ao café forte que ela preparara na cozinha improvisada. Seus corpos ainda formigavam do beijo interrompido, um fogo latente que os unia mais que qualquer palavra. Ele vestia uma jaqueta preta surrada, o braço enfaixado de forma tosca cobrindo o ferimento da noite anterior, enquanto ela apertava uma jaqueta emprestada sobre a blusa fina, o tecido roçando sua pele como um lembrete de sua proximidade forçada. Você tem certeza? Murmurou Tai-Wu, parando na escada rangente do prédio, os olhos escuros fixos nos dela, sob o capuz que a chuva encharcava. Sua mão grande cobriu a dela no corrimão, o polegar traçando círculos lentos na pele úmida, um toque que enviava arrepios apesar do frio. Meu plano é suicídio. Invadir o território dos japoneses agora, antes da reunião com meu tio. Se der errado, perco tudo, inclusive você. Eun ergueu o queixo, o coração martelando como um tambor de guerra, mas sua voz saiu firme, com um traço de humor desafiador para mascarar o medo. E se der certo, você fica livre para mim, em vez de ser o rei das sombras.
Ou prefere que eu volte para limpar panelas e sonhar com um chefe mafioso que me tranca em esconderijos? Ela apertou a mão dele, sentindo o calor pulsar entre os dedos, uma conexão que a ancorava no caos. O desejo borbulhava ali, no modo como seus corpos se inclinavam um para o outro, os lábios quase se roçando na penumbra da escada. Ele riu baixinho, um som rouco e raro que vibrou no peito dela, suavizando os traços afiados do rosto. Minha faxineira valente, você me desarma mais que qualquer bala. Seus lábios capturaram os dela num beijo breve, urgente, o gosto de café e chuva se misturando, as mãos dele enfiando-se na cintura dela para puxá-la contra si. O mundo encolheu para o calor de seus corpos, o pulsar acelerado de seus corações, ecoando como uma promessa. Mas o som de um carro se aproximando os separou. Vamos, o segurança nos espera. O veículo os levou pelas ruas vazias da madrugada, serpenteando até o centro industrial abandonado, onde os rivais se escondiam. Um armazém decadente no Ipiranga, cercado por muros grafitados e o fedor de óleo e metal enferrujado. Tai-Wu explicara o plano no caminho. Ele e 2 homens fiéis entrariam pela frente, distraindo os guardas, enquanto Eun ficaria no carro com o motorista, pronta para fugir se as coisas azedassem. Mas no fundo, ela sabia que não ficaria parada. O instinto de proteger, as crianças, ele, esse amor improvável, a impulsionava como uma força invisível. Eles pararam nas sombras, o motor desligado, o silêncio rompido apenas pela chuva tamborilando no teto. Tai-Wu se virou para ela, os olhos flamejantes de determinação e algo mais profundo, medo de perdê-la. Se eu não voltar em 10 minutos, dirija para longe. Esqueça tudo. Sua mão subiu para o rosto dela, o polegar roçando a bochecha molhada. Um toque terno que contrastava com a violência iminente. Eun inclinou-se, beijando a palma da mão dele, sentindo o cheiro de couro e pólvora que o definia. Não sem você, sussurrou ela, o coração apertado. Ele assentiu, saindo para a escuridão, o corpo se fundindo às sombras como um predador nato. Eun observou pela janela embaçada, o peito oprimido, enquanto tiros ecoavam distantes, seguidos de gritos abafados. O tempo se esticava, agonizante, e o pavor a invadiu. E se fosse o fim? Mas então um barulho, passos correndo, um vulto surgindo no beco ao lado. Não era Tai-Wu, era um dos rivais, um homem magro com tatuagens e acusá subindo pelo pescoço, ofegante e armado, os olhos varrendo o carro. Ele a viu, um sorriso sádico curvando os lábios. A vadia da coreana. O chefe vai gostar de você como troféu. Ele ergueu a arma, mas Eun agiu por instinto, girando a chave no contato e acelerando contra o muro. O impacto o desequilibrou, dando tempo para ela pular do carro e correr para o armazém, o coração na garganta, a chuva encharcando suas roupas coladas ao corpo. Dentro, o caos reinava, corpos caídos, o ar carregado de fumaça e sangue, mas sem gore que a paralisasse. Tai-Wu lutava no centro, desarmado agora, trocando socos com o líder rival, um japonês corpulento com cicatrizes no rosto. Eun, saia daqui! Gritou ele, o pânico nu na voz, mas ela não obedeceu. Em vez disso, viu uma oportunidade, uma arma caída no chão, perto de uma pilha de caixas. Ela a pegou, as mãos tremendo, e atirou para o alto, o estrondo ecoando como um trovão. O líder rival se virou, distraído, e Tai-Wu aproveitou, derrubando-o com um golpe preciso. Mas o twist veio quando o homem agonizante cuspiu uma revelação. Seu tio, ele nos mandou. Queria você morto, para tomar o controle. As crianças eram isca. Tai-Wu congelou, o rosto pálido, mas Eun correu para ele tocando seu braço. Não importa, acabou, vamos embora. Juntos eles saíram do armazém, deixando os rivais derrotados para a polícia que se aproximava, sirenes uivando na distância. No carro roubado de um dos inimigos, Tai-Wu dirigiu para longe, o sol nascendo tingindo o céu de rosa. Horas depois, num café anônimo na Liberdade, com cheiro de pão de queijo e chá verde,
Eles se sentaram frente a frente, exaustos, mas vivos. Taiwu segurou a mão dela sobre a mesa, os dedos entrelaçados, o calor reconfortante. Meu tio. Eu o confrontei por telefone. Ele confessou. Acabou a família mafiosa para mim. Vendi tudo para os contatos neutros. As crianças vão para uma vida normal, com uma tia na Coreia. E eu? Eu escolho você. Sem império, só nós. Eun sorriu, lágrimas de alívio escorrendo, inclinando-se para beijá-lo devagar, os lábios se movendo com uma sensualidade lenta, o mundo ao redor sumindo. Meu chefe teimoso, quem diria que uma faxineira salvaria o dia? Murmurou ela contra a boca dele, um riso leve quebrando a tensão. Ele riu também, puxando-a para um abraço apertado, o cheiro de chuva e liberdade os envolvendo. Você salvou mais que o dia, Eun. Salvou minha alma. Sob o sol de São Paulo, eles partiram para um novo começo, mãos dadas. O perigo uma memória distante, o desejo agora livre para florescer em paz.